A paz de Deus, meu irmão, minha irmã, amados do Senhor, glórias a Deus, estamos aqui mais uma vez, a qual o Senhor tem nos proporcionado, estamos aqui para meditarmos a palavra do Senhor, para aprendermos com a palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus, nós estamos lendo aqui, glórias a Deus, sobre, aleluia, vamos aqui, nesse momento que o Senhor tem nos proporcionado, de estarmos aqui nesta noite maravilhosa, de darmos aqui continuidade àquilo que o Senhor tenha colocado em nossos corações, amém? Que nós estávamos meditando a palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, a confissão de Pedro, né? Ou seja, a confissão de Pedro por meio da fé, glórias a Deus, e nós estamos aqui por meio da fé. Então vamos aqui dar continuidade aqui, e nós estamos lendo. Eu gostaria que todos, meu irmão, minha irmã, que acompanhasse agora a palavra de Deus, que esteja em suas mãos, né, para manusear bem a palavra de Deus, porque, como eu sempre tenho dito, examinais as escrituras sagradas, por vos cuidar de ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim, diz o Senhor Jesus, amém? Então é através da palavra de Deus que vamos aprender algo que o Senhor tem para os nossos corações, né? Para alcançar o propósito daquilo que o Senhor tem enviado a cada um de nós, né? Meu irmão, minha irmã, eu sei que você está aí agora preparado para ouvir, né, este vídeo no canal Tudo Se Fez Novo, glórias a Deus, para que a cada dia possamos assim adquirir maturidade espiritual, crescimento espiritual, assim dando fruto, amém? Então nós estamos lendo Mateus 16, versículo 13. Eu acredito que pela misericórdia do Senhor vamos ver aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ao nosso coração nesta noite, através dessa meditação, irmão, e vamos ver o que Ele tem para nós hoje. E lembrando também, meu irmão, minha irmã, que você pode estar acompanhando lá no YouTube, Jackson Antônio Alves, né, /YouTube, e você vai desde a primeira meditação, da segunda meditação, da terceira, e nós vamos para a quarta meditação sobre a confissão de Pedro por meio da fé. Também temos outros assuntos, outras mensagens que o Senhor tem colocado aos nossos corações, você pode estar acompanhando lá. E o meu Instagram é Tudo Se Fez Novo, amém? Então aqui vamos ler, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, um diziam João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jona, porque não foi a carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Filho do Homem. Amém? Então nós estamos meditando a palavra do Senhor, irmão, que, aleluia, que as portas do inferno, ele não tem poder, aleluia, irmão, porque de prevalecer contra nós. Lembra que nós havíamos falado na terceira parte da meditação, que nós estamos estruturados, quando nós estamos alicerçados na grande rocha indestrutível, que é o Senhor Jesus Cristo, a rocha eleita, preciosa, glórias a Deus, e nós estamos ali, irmão, ao único fundamento que foi lançado sobre a terra. E os 12 apóstolos, não os 12 primeiros apóstolos, como Pedro, estão fundados estão alicerçados nesse grande fundamento que é Jesus Cristo, a grande rocha, irmão. Então jamais nós podemos, nós falamos que nós éramos a pequena pedra, né, parte daquela natureza da grande rocha, da natureza da Petra, que em grego nós havíamos falado, que a grande rocha significa uma grande rocha, aleluia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
As portas do inferno, que é o poder da morte e destruição, não pode evitar o avanço do reino, nem reivindicar vitória sobre aqueles que pertencem a Deus. Lembra que nós havíamos falado na outra aula, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lembra, falamos do aquilo que ele tem de melhor para nós, seu jugo é suave, seu fardo é leve. Nós falamos muito sobre isso, irmão. E as portas do inferno, nós falamos que a porta, a palavra porta na linguagem correta, na antiguidade, era dar a alguém as chaves de uma cidade, lembra? Ou a casa, quer dizer, conferir o supremo poder, quer dizer, toda a confiança foi dada na mão dele. Então ele tem a chave, ele pode entrar e sair, amém? Ele tem um domínio sobre aquela casa, ou sobre aquele, ele tem domínio sobre aquela porta, porquanto ele está com a chave. Irmão, eu volto a repetir nesta noite que nós temos que ter a chave. Que chave é essa, irmão? A chave para que possamos entrar no reino dos céus, irmão. A chave da fé preciosa, da virtude e da graça do Senhor, da salvação, aleluia, para que possamos, com toda a autoridade e poder, assim que o Senhor nos concede, naquele que dispensa sobre as nossas vidas, para podermos entrar naquele grande portão celestial, no grande dia, né, no segundo advento do Senhor Jesus Cristo, que há de vir, né, irmão? E ele não demora. Glórias a Deus. Estarmos preparados em santificação, justiça e proveniente da verdade, irmão. Estarmos com a chave, irmão, na mão, porque nós podemos entrar e sair como lhe convém, dado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então Jesus confere a Pedro a entrega da chave do reino após a confissão de Pedro, como líder dos apóstolos, a chave dos céus, a chave do céu. A chave do céu. Então, diz a frase, ligar e desligar a terra e nos céus. Então, toda essa autoridade que deu a Pedro, espiritualmente, diante da presença do Senhor, glórias a Deus, nós é conferido, não somente ele, como os 12 primeiros pedras, mas como cada um de nós, que somos a pedra viva também. Entrega a Pedro como uma das primeiras pedras e toda a igreja de ligar e desligar. Ligar e desligar significa não só proibir, permitir, mas condenar, amarrar, absorver com o poder e autoridade de Jesus contra o mal. Lembra? Esta é a arma que o Senhor tem conduzido para cada um de nós. Qual é a arma? Irmão, se nós olharmos lá em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus venceu o inimigo da nossa alma com a palavra, com o poder da palavra, irmão. Está aqui a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que está em nosso coração, amém? Com toda virtude e graça. Nós falamos isso aí também. Significa que Pedro teria o direito de entrar no reino e teria autoridade geral, aqui simboliza pela posse da chave, né, irmão? Nós falamos uma forma de estar ligando Pedro pregando o evangelho, seria uma forma de abrir o reino dos céus a todos os crentes e fechar para os crentes. Nós falamos também na meditação interior, né? Pedro está, lembra que aqueles que fecham a porta, né, irmão? Eles fecham a porta porque eles desejam porque eles rejeitam o Espírito Santo de Deus. E eles estão condenados, né? Não crê na salvação do Espírito Santo, porque ele veio, né? O Espírito Santo de Deus, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmão? Está lá para nós acreditarmos. Pedro está sendo responsável, representante, líder da igreja primitiva, dada por Jesus. A autoridade de ligar e desligar. Indica que Jesus é aquele que ativou as provisões através do quê? Através da sua morte e ressurreição. Lembra, irmão? Através da cruz. Glórias a Deus. Né? Então, todos nós recebemos, então, essa responsabilidade e pôr em prática o que ele anunciou durante a sua vida aqui na terra, a morte e a ressurreição dele. Estamos anunciando o evangelho, estamos ligados a Cristo, irmão. Quando estamos nos ligar, lembra, nós demos exemplo do interruptor da luz também. Se alguém estiver ligado pelo pecado, a igreja pode desligá-lo, disciplinando, pregando a Jesus Cristo, o qual dará o poder e as provisões para libertá-lo. Nós falamos sobre isso também. Se alguém está possuído por um demônio, a igreja pode ligar o demônio, ordenando sua retirada. Nós falamos também, irmão, sobre aquela parte terceira da confissão de Pedro por meio da fé. E agora, modo de que Deus usa a igreja, liga e desliga, é diverso. Certamente estarei além da nossa oração e petição, que nós falamos também, né, irmão? É sobrenatural isso. Que ligar e desligar. Há vários contextos que nós falamos, demos exemplos do interruptor. Significa que a igreja é representada por seu ministério ou pela liderança tem autoridade de aplicar disciplinas, condenando, desligando e absolvendo, ligando. Amém, irmão? Então é importante isso aqui. A responsabilidade da igreja, que somos nós, é disciplinar seus membros em amor e perdão, guiado pelo Espírito Santo,
em oração, irmão, na oração. Olha que importante, irmão. Primeiro passo que nós devemos tomar é deixar que o Espírito Santo ele venha agir em nossas vidas, ele vem nos orientar, ele vem nos ensinar, ele vem nos capacitar de que forma nós devemos agir, né, irmão, com a pessoa, com a pessoa, ou seja, disciplinar, isso em todo sentido, dentro do nosso lar, com os nossos filhos, dentro da igreja, né, irmão? Tudo isso, o Espírito Santo em oração ele vai nos ensinar. É importante isso. Um exemplo, observação, desliga, aplicar uma disciplina de acordo com a vontade de Deus, irmão. É isso que nós temos que colocar, vamos ter que frisar muito, com a vontade de Deus. Se nós vemos exemplo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, fala a palavra que há um exemplo de Emineu e Alexandre, irmão. Esses dois homens, né? De certo eram dois seguidores de Jesus, podemos dizer. E dentro desses que contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar, irmão. Olha só que ele fala, irmão, esses dois homens, irmão, porque eles ensinavam que então eles fugiram, irmão, da palavra, irmão, daquela fé genuína, irmão, e começaram então a pregar um evangelho falso, irmão, uma doutrina falsa. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. E aí está um exemplo grande, irmão. Ali em 1 Timóteo, nós podemos ver aqui, né, em 1 Timóteo, que fala em 1 Timóteo 2,17, vamos ver aqui, 2,17. 1 Timóteo 2, 1 Timóteo, não, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Vamos ver lá? Capítulo 2, versículo 17, está aqui. Além disso, a linguagem deles, versículo 17, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Está aqui, irmão. Então esses dois homens eles começaram a desviar da verdade, começaram a corromper o coração de muito, pregando uma falsa doutrina, irmão. Se apostataram da fé verdadeira, glórias a Deus, e se apostataram e começaram então agora a introduzir heresias, introduzir palavras mentirosas, evangelhos, irmão, que não está guiado pelo Espírito Santo, não está na palavra de Deus, né, irmão? Eles ensinavam que o renascimento espiritual era o único tipo de ressurreição que acontece, que deveria de acontecer. Era a única, ou seja, para deixar mais claro, eles pregavam, irmão, que aquele que foi, ele pregava que o batismo, irmão, quando o homem era regenerado, passava pelo batismo, e o homem regenerado, e esse batismo, nós passamos pelo batismo, nós morremos espiritualmente em Jesus Cristo, não é isso? Nós, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, deixamos de viver o velho homem para viver uma velha vida em Jesus. Então, eles acreditavam só nessa ressurreição, que a ressurreição já foi, já veio a ressurreição. Quer dizer, eles não acreditam, eles acreditavam na ressurreição espiritual, né? Não na ressurreição do corpo, a qual haverá grande juízo, grande ressurreição, que os mortos serão ressuscitados, haverá a grande ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam, né? Eles deturpavam a palavra de Deus em heresias, irmão. Então eles ensinavam que o renascimento espiritual era o único tipo de ressurreição que já haveria acontecido, irmão. Que não existiria outro. E isso desviaram muito, apostataram muitos da fé, irmão. Então, vamos ver em 2 Timóteo, também 4,14, para nós confirmarmos. Alexandre, o latoeiro, casou-me muita males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Está vendo? Fala também de Alexandre, aleluias, e fala também Fala também de mais um, mas não sabemos a dele, não se conta muito a história, né, irmão? 2,17, Timóteo
2,17 fala que Primeiro Timóteo também, se não me engano, fala aqui, mantendo a fé, é bom por quanto entre eles, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não afirmar isso. Então tá aí, irmão, começaram a ensinar, né, irmão? Então tem que tomar muito cuidado a história dele. Glórias a Deus. Um dos exemplos que eu queria colocar aqui, irmão, então eles apostataram muito da fé com heresias, com evangelho falso, mentiroso, eles se apostataram da fé e se viraram contra o apóstolo Paulo. Até mesmo o apóstolo Paulo fala em uma passagem que ele foi no tribunal, contra o apóstolo Paulo, né? Ele foi contra o apóstolo Paulo no tribunal, né? Também, ele não foi a favor, ele foi contra, ele causou muito mal para o apóstolo Paulo. Ele mesmo comenta, né, irmão, que causou muito mal, glórias a Deus, para o apóstolo Paulo. Glórias a Deus, pregando uma mentira, né, irmão? Então, o objetivo dessa disciplina é, ao mesmo tempo, buscar a restauração da pessoa e também proteger a igreja de pessoas que andam contrariamente à vontade de Deus e que não aceitam a mudança em suas vidas. Amém, irmão? Então, por isso que ele fala que foi entregue a Satanás. Os discípulos, então depois nós vamos estar meditando mais para frente. Os discípulos disciplina e discípulo são duas palavras que possuem a mesma origem nos dias atuais. Tem a conotação de corrigir algo que está errado. Amém? Na Bíblia significa instrução, correção, doutrina. Portanto, temos que aplicar a disciplina com base na Bíblia, na doutrina da palavra. Essa disciplina é um ato de amor, buscando os melhores interesses do irmão rebelde, podemos assim, que está no erro, podemos dizer assim, que está fazendo o que é contrário à palavra de Deus. Amém? Por isso que nós temos, irmão, minha irmã, andar em santidade, justiça proveniente da verdade, dentro da palavra de Deus. Amém, irmão? Buscar isso, esta força do Senhor. Então, nós podemos dizer que a disciplina aplicada no amor e na aprovação de Deus, sendo assim, o apóstolo revela o poder apostólico, glórias a Deus, irmão. Nós podemos colocar em 1 Coríntios, capítulo 4, do 20 e 21, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Está aí, irmão, para o Espírito Santo agir. Amém? Versículo 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, o apóstolo Paulo mesmo ele fala, aqui ele chama atenção, ou eu vou com vocês severamente, ou eu vou com amor, eu vou com mansidão, né? Com mansidão, e eu vou com amor, eu vou com mais severo, né? Então ele fala, né? Para que vocês possam aprender. E versículo 5, entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém, irmão? É isso que ele fala. Vamos colocar um pouco sobre ele fala sobre a destruição da carne, entrega a Satanás, disciplina orientada por Deus, irmão. Significa que tem, ou seja, o que traz o reino espiritual, reflete no reino físico, irmão. O reino espiritual, ele reflete no reino físico, porque ele é ligado, irmão. Entendeu? Ou seja, entrega a Satanás para a destruição da carne. Então nós oramos no reino físico, e ele é manifestado, oramos no reino, traz o reino espiritual para o reino físico. Então nós oramos, apresentamos, então ele vem se manifestar diante do espiritual e vem se manifestar diante do material, refletindo, acontecendo um grande impacto aqui no reino físico, irmão. Acontece, por isso que nós temos que orar no Espírito Santo de Deus, né? Para que isso venha se manifestar, irmão, no reino físico. O que acontece? Sendo entregue a Satanás para a destruição da carne. Isso vai fazer o quê? O que é entrega a Satanás? Para que ele possa sofrer, irmão. Para que ele possa sofrer um sofrimento que resulta em um espírito de humildade, de arrependimento, irmão. É isso. Entregue significa que ele tem que se arrepender do alto. É aplicado uma disciplina na vida dele para que ele possa vir sentir na carne, para que ele possa sentir que resulta num espírito de humildade e arrependimento. Esse sofrimento, aflição, não é trazer arrependimento para o pecador, não só a vida espiritual dele, esse sofrimento, aflição,
se não trazer arrependimento para o pecador, não só a vida espiritual dele está corrompida, mas também física. Então, se esse disciplina, desse sofrimento, essa aflição, seja o que ele estiver passando, até mesmo na carne, irmão, não estou dizendo só, até mesmo na carne, até vou dizer, até mesmo de uma enfermidade, se não trazer arrependimento para o pecador, né, não só na vida espiritual dele, não só a vida espiritual dele está comprometida, também a física, irmão. Amém? Então Deus ele vem trabalhar de uma forma completa. A obra que ele faz de uma maneira completa. Para que haja um sofrimento, para que haja uma restauração da alma dele, irmão. Para que ele venha se humilhar, para que ele venha se arrepender, sentir na carne que ele errou, irmão. É isso. É a disciplina de tal maneira que ele precisa se arrepender, irmão. Tanto espiritualmente diante da presença de Deus, irmão, como também, senão até a carne dele está comprometida, né, irmão? O que estamos lidando com o pecado que está na sua consciência, e não com a pessoa do pecado, não com o pecador, amém? Que está, para que ele possa entender, irmão. Portanto, não podemos excluir e nem nos afastar dele, abandoná-lo, mas discipliná-lo no Espírito Santo. Após receber a disciplina, ele estará afastado da proteção espiritual da igreja, ou seja, do corpo membro, mas não de Deus. E significa, irmão, que a partir do momento que ele recebe uma disciplina, seja qual for, aleluia, diante da presença de Deus, irmão, diante, ou até mesmo um superior, um membro, um superior, um pastor, um ancião, podemos dizer assim, estou dando exemplo, disciplinar na orientação do Espírito Santo de Deus, irmão, ele estará no sentido, irmão, ele estará afastado sem proteção nenhuma, irmão, da igreja em oração, irmão. Quer dizer, ele está sem proteção nenhuma. Ele não está no ministério, muitas vezes ele está fazendo algo no ministério, muitas vezes ele faz parte do ministério e muitas vezes ele não pode exercer. Um exemplo, irmão. Então aí já ele vai se sentir excluído, ele vai se sentir já excluído ali, né, irmão, do corpo, porque ele foi recebido, que ele não tirou a liberdade dele, podemos dizer assim, mas não de Deus. Ele estaria em condições para reconhecer o seu pecado e arrepender-se e voltar-se para a igreja, restaurado. Esse é o objetivo da disciplina, irmão. Não sei se os irmãos entenderam hoje o que eu tento explicar, mas assim que ele recebe é apresentado diante de Deus, é orado, e ele recebe essa disciplina para o bem dele, irmão, para que ele possa se sentir excluído, ele mesmo vai se sentir excluído. Nós não vamos tirar ele da igreja, não podemos tirar ele da igreja, excluir ele, não, você vai sair da igreja, não, irmão. Nós não podemos impedir ninguém, mas ele não pode fazer mais aquilo que ele fazia, ele não tem mais aquela liberdade que ele tinha. Nós podemos dizer assim, irmão. Então, ele está sendo disciplinado no Espírito Santo, irmão. Ele mesmo, não estaria debaixo da cobertura da igreja, podemos assim, mas ele não estaria afastado de Deus, né? Mas Deus estava no controle da vida dele, amém? É isso que nós temos que entender. Não podemos abandonar, ele estaria em condições para reconhecer seu pecado, arrepender-se e voltar-se para a igreja restaurar. Esse é o objetivo da disciplina. Uma vez que ele está sendo disciplinado e não aceitar os conselhos corretivos do Senhor, e persistir no erro, ele mesmo vai se afastando do corpo de Cristo. Então está escrito, ele mesmo vai se afastando do corpo de Cristo, porque ele está em rebeldia, ele não quer aceitar, irmão. Ele recebeu a disciplina orado por Deus, foi orado, primeiro apresentado por Senhor, e ali o membro do corpo de Cristo, ou seja, que deram a disciplina guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa se humilhar, para que ele possa se arrepender, para que ele possa sentir essa aflição, irmão, né? Então ele vai aprender, irmão, aprender a tudo isso, irmão. Temos que orar para ele, pois ele está lá fora, no mundo, sem proteção, vulnerável. Por quê? Porque uma vez que ele recebe essa disciplina, ele mesmo, automaticamente, ele vai se afastar do corpo de Cristo, porque ele vai se sentir envergonhado, vai se sentir rejeitado, excluído, irmão. E lá fora ele vai ficar vulnerável. Glórias a Deus. Lá fora ele vai ficar vulnerável. Ele está dentro da igreja. Ele não para. A igreja tem que orar a favor dele. Pode tirar a liberdade dele e dar disciplina para ele, porque ele possa sentir, irmão. Mas ele mesmo automaticamente ele vai se afastar, ele vai estar lá fora. Muitas vezes ele vai até abandonar o convívio com os irmãos
e ele vai estar lá fora, vulnerável, irmão, agora sim, porque agora ele está em rebeldia, irmão. Nós não podemos mais aceitar, em nome do Senhor Jesus, esse ato dele da igreja, irmão, que pode corromper toda a igreja, né, irmão? Nós não podemos aceitar. E pois ele está lá, agora lá no fundo, no mundo sem proteção, vulnerável. A disciplina é para o membro da igreja e não para os que estão lá fora, que não tem entendimento como pagão. Não, a disciplina é para aqueles que entendidos que estão dentro da igreja, irmão. Aqueles que estão dentro da igreja. Então, glórias, nós podemos ver lá em Gálatas capítulo 6, 1 e 5, né, irmão? Para nós terminarmos, vamos lá ver em Gálatas capítulo 1, bem rapidinho para nós. Gálatas, vamos ver se a gente acha. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 5. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, nós temos que ter amor, brandura com eles, orando para eles, irmão. Temos que orar, pois ele está lá fora, ele precisa de oração para que ele venha se arrepender, para que ele venha se voltar, para que esse espírito de rebeldia saia da vida dele, para que ele venha realmente se arrepender, se humilhar, sentir essa aflição, essa humilhação na carne. E lá fora no mundo, irmão, ele vai ficar vulnerável, porque ele vai se sentir excluído, ele mesmo vai sair da cobertura de Cristo, irmão. Porque nós temos que disciplinar, dar uma disciplina espiritual, mas ele mesmo vai se sentir e ele vai ficar fora da cobertura. Não da mão de Deus, né, irmão? Porque Deus tem misericórdia da vida dele, mas fora da cobertura da igreja, irmão. É muito importante, irmão. Então lá nós temos que orar por ele, para que ele venha se arrepender, né, irmão? Se não houver disciplina, ou como nós podemos dizer, pode contaminar a igreja toda, fermentar toda a massa. Se não há disciplina, nós estamos terminando. Se não há disciplina, correção, não há amor responsável, irmão. Então, aquilo que eu falei, irmão, uma coisa importante que nós não podemos esquecer, que traz o reino espiritual, reflete no reino físico. Por exemplo, se nós apresentarmos uma causa para o Senhor, nós apresentamos essa causa, apresentamos um reino espiritual diante do Senhor, e ali vai criar um grande impacto no reino espiritual, irmão, e vai se manifestar no reino físico, irmão. Então, uma vez que nós apresentamos para o Senhor, então é isso. Ou seja, preste bem atenção para nós terminarmos. O certo é que, quando a igreja está conectada, sintonizada, ligada no mesmo espírito, a igreja está agindo sob o domínio de Jesus. Portanto, ela está na obediência e na disciplina da sua palavra. Então o céu sanciona a ação. O céu vai agir em nosso favor, criando um grande impacto no reino espiritual e se manifestar no reino físico. Amém, irmão? Está aí, irmão. Por isso que é importante nós apresentarmos esta causa para o Senhor, orarmos antes para que o Espírito Santo, não o homem, né, irmão? Para que o Espírito Santo venha aplicar uma disciplina sobre esta alma. Ou como diz o Himeneu lá e Alexandre, que estavam em rebeldia, que se apostataram da verdadeira fé, da verdadeira doutrina e começaram a semear doutrina falsa, heresias sobre a ressurreição que já havia acontecido, e ela era única após descermos ao santo batismo das águas, e ali existe só aquela lá, e ele falava que a ressurreição já veio, sendo que a ressurreição dos mortos pelos corpos há de ser julgado, né, irmão? Serão ressuscitados, vai ser julgado a ressurreição dos mortos, irmão. Então, eles pervertiam muitas fé de muitas pessoas, né? Então, irmão, lá ele foi entregue dessa maneira, irmão.
Então, quando a igreja está sintonizada, ligada, meio espírito, a igreja está agindo sob o domínio de Jesus. Portanto, ela está em obediência e disciplina na palavra. Então, o céu, que ele vai a favor de nós, ele sanciona a ação, aquilo que nós apresentamos. E o céu vai agir em nosso favor, criando um grande impacto no reino espiritual e se manifestando no reino físico. E vai também criar um grande impacto na vida desta alma que está sendo disciplinada, irmão, que está sendo corrigida em amor, que nós havíamos falado aqui, né, irmão? Nós terminamos essa mensagem que eu gostaria de estar terminando, levando isso, irmão, que a disciplina tem que ser aplicada no amor, na aprovação de Deus. Sendo assim, o apóstolo revela o poder apostólico, irmão. Amém? Então é dessa mesma maneira, né? Quando é aplicada a prefeita, entregue, como se diz, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, né? Para que ele não venha perder a salvação, irmão. A carne possa padecer o exterior da carne, mas o interior venha se renovar cada dia mais. A partir do momento que ele reconhece o erro, se humilha diante da presença de Deus, irmão. Se humilha, as aflições vêm, porque ele comete uma rebeldia, ele vai só sofrer as consequências, irmão, do erro dele. Ele não vai ganhar, ele só vai... Então, para que ele não venha perder a salvação, a vida eterna, então ele fala, entrega a Satanás. Ou seja, vamos disciplinar ele, guiado, ungido no Espírito Santo de Deus, para que ele possa se arrepender, para que ele possa se consertar com o Senhor, para que ele possa ser disciplinado, ou sofrendo toda essa humilhação, essa angústia, sofrendo esse, né, se humilhar diante da presença de Deus. É isso que o Senhor fala, se humilhar, se dobrar diante de Deus, irmão, é isso. E ele começa a sofrer, irmão, porque à medida que ele não se entrega ao Senhor, ele não se arrepende, ele vai cada vez mais sofrendo, irmão. E lá no fundo, lá no mundo, lá fora, o diabo pode tragar até a alma dele, pode tragar, destruir ele, irmão, a vida eterna dele, irmão. A carne é a vida eterna dele, irmão, porque está entregue a Satanás. É preciso que ele o espírito dele venha se reconciliar com Deus, irmão. Amém? Para que ele não venha perder a salvação. Então, por isso que essa dada, essa disciplina e amor. Amém? Então, aqui nós agradecemos agora, irmão, encerramos esta mensagem que o Senhor tem colocado no nosso coração, a confissão do Pedro por meio da fé. Amém? Então, agora